nas variáveis dependentes e aqueles que se enquadram nas variáveis independentes. Nós podemos dizer que diante do ineditismo do mundo, aos nossos olhos caótico e sem sentido, nós não encontramos a razão para muitas das coisas que nos acontecem. Podemos afirmar com certeza que as variáveis independentes, elas suplantam as variáveis dependentes. Porque as variáveis dependentes, elas estão dentro da tua vontade, do teu querer, da tua necessidade de mudança. É aquilo que você controla. É aquilo que, a depender do seu esforço, você pode transformar o curso. É aquilo que você pode direcionar ao seu bel prazer. Porém, as variáveis independentes, elas não estão sob o teu domínio. Não estão sob a tua vontade. Elas acontecem atendendo a mecanismos universais e da humanidade que fogem às tuas especulações e à tua racionalidade. Você perde o controle diante de algumas cenas da tua própria vida. É como se o filme que você estivesse dirigindo saísse da rota, do roteiro pré-estabelecido por você. Você acorda com um plano, mas ali ao meio-dia ele se desvia completamente do que você havia pré-estabelecido. O que você pensou não acontece mais. O que era para ser um dia tranquilo, de paz e harmonia, torna-se um dia de terror, muitas vezes. Problemas acontecem, e aquela tranquilidade que era o raio de sol que bateu na tua janela logo cedo, transforma-se na noite mais escura de tua existência. São as variáveis independentes, que acontecem principalmente nesse momento em que nós estamos vivendo de transição planetária, para alguns momentos apocalípticos. Dentro de nossa própria casa, nós não temos paz. Aqueles que nós conhecemos como irmãos consanguíneos, pais e mães de vínculos de consanguinidade, são injustos para conosco. É justamente daquela boca que nós mais esperamos a palavra esperançosa que vem o fel amargo, o veneno mais cruel, a tapa mais desoladora. Daquelas pessoas que estão ao nosso meio, no nosso ninho de harmonia e de paz, muitas vezes transmutam-se em nossos perseguidores mais cruéis. E antes, onde nós tínhamos um tanto quanto de equilíbrio, agora nós estamos inseridos na desarmonia familiar. Vamos à rua, ao meio social, e lá o que encontramos? Inflexibilidade. Se manifestamos a nossa vontade pelo voto, somos criticados. Se a omitimos, somos criticados. No trânsito, ninguém nos entende. Também não entendemos os outros. Vivemos estressados, ansiosos, deprimidos. Atropelamos pessoas, sonhos, pensamentos. Vivemos no automatismo que se reflete nos vínculos sociais, como se o nosso desespero íntimo estivesse impresso na sociedade em que vivemos. A sociedade desestrutura-se, igual à família. Aí, em busca de um pouco mais de conforto, vamos ao templo religioso. Vamos à igreja católica, por exemplo. E lá ouvimos o sacerdote dizer que uma semana sem missa é também uma semana sem Deus. Enfadados, buscamos o templo evangélico. E lá ouvimos dizer que nós temos que estar ali não para buscar a libertação de nós mesmos, mas sim afugentados pelo demônio. Porque se ali não estivermos, o demônio é quem domina nossas vidas.
vamos à casa espírita, na busca de uma solução mais racional. E percebemos que em muitas delas, porque em todos esses exemplos há as suas devidas exceções, o demônio foi apenas mudado para o termo obsessor. Se você não for o obsessor que vigia, se você não for o obsessor que coloca um artefato, se você não for o obsessor que vampiriza, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode agir com autonomia. Porque percebemos que nos núcleos religiosos, o desespero humano também é impresso. De modo que cada qual das doutrinas ou cada qual das religiões dizem: eis aqui a tua salvação, como se estivessem brigando por um campo comercial e não pela salvação da criatura humana. É então que pensamos que podemos encontrar no trabalho um pouco da paz não encontrada no núcleo religioso, na família, na sociedade. E lá o que vemos é o puxar de tapetes, é a briga por cargos, é a inveja que dissemina, é o fuxico que alardeia. Não existem colegas, existem aves de rapina que buscam o seu pedaço de carne para alimentarem-se em detrimento do outro. Para onde estamos caminhando? Diante das perturbações sociais, nos voltemos para aquele que é a chave hermenêutica para o entendimento de tudo isso. E a chave hermenêutica para o entendimento de tudo isso chama-se Jesus de Nazaré. Não importam as doutrinas, as interpretações evangélicas, os templos religiosos, a sociedade em que vivemos, a família em que habitamos, a política que estruturamos numa sociedade, a sociedade em si. Se nós não trazermos o entendimento de Jesus para compreender todas essas variáveis, tudo perde o sentido sem a mensagem de Jesus. Encontramos um Cristo que estava conversando e ajudando as pessoas ao redor, sendo interpelado pelos seus irmãos e a sua mãe, que achavam que ele estava enlouquecido. Chamem Jesus. Acreditamos que ele está louco, disseram os seus irmãos. Jesus então, olhando para a turba, responde: eis-me aqui para o trabalho. Agora eu pergunto: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Jesus, além de dar um senso para a caridade, ao dizer que todos aqueles que compõem a humanidade são a minha mãe e são os meus irmãos, ele também estava dizendo: minha mãe é importante, meus irmãos são importantes, o meu pai é importante, mas a opinião deles, neste momento em que eu defini o trajeto da minha existência de subserviência ao Pai, não é predominante àquilo que eu penso. Parece duro o que eu estou dizendo agora. Parece discrepante de tudo aquilo que vocês já ouviram no Espiritismo. Mas o que eu estou dizendo é que muitas vezes você, dentro de uma casa opressora e de familiares que querem tolher a tua autonomia, a tua liberdade, a tua vontade de ser quem você é, você precisa impor também o seu desejo. Você precisa impor também a sua vontade. Você precisa dizer para que veio. Se você abrir as portas da tua consciência, podemos esperar que não são os distantes que vão nos demover de nosso intuito, mas às vezes são aqueles que estão próximos a nós. Como é duro ouvir a mãe dizer à filha ou ao filho: eu não sei por que você veio ao mundo. Se blinde contra essas turbulências da transição planetária. Como é duro, por exemplo, um filho ou uma filha ouvir o pai dizer: eu tenho vergonha de ti. Eu tenho vergonha das tuas atitudes. Como é duro, por exemplo, ouvir o filho ou a filha dizer a um pai ou a uma idosa que não tem tempo para cuidar deles.
se nós não nos blindarmos diante das turbulências familiares. A nossa tarefa de mudança íntima e de mudança da humanidade cai por terra. Se Jesus deixasse de servir ao povo para escutar de seus irmãos o que eles achavam sobre a pretensa loucura que Jesus estava tendo, nós não tínhamos um Jesus salvador da humanidade, mas um Jesus que se deixou sufocar pelas críticas domésticas. O quanto as coisas que são ditas dentro da tua casa estão te influenciando. Tua paz depende realmente dessa opinião? Depende realmente dessa crítica? Será que tua paz é tão frágil, o teu equilíbrio é tão fragmentado, que o que o outro diz, vitimado pela obsessão, pela influência negativa, pela influência do próprio eu adoecido, te tira da linha como um trem desgovernado? Ou tua paz é sólida, é consistente, é invariável, é autônoma? Encontraremos um Jesus que, diante das especulações hipócritas de Caifás, diz: dai-me aqui a insígnia e a moeda. Dizei-me de quem é esta inscrição. De César, disseram-lhe. Então é muito fácil. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Um Jesus que te mostra como se comportar no meio social. Sim, porque muitas vezes as pessoas te pressionam contra a parede. E aí, qual é a tua posição? Em quem vais votar, por exemplo? Qual é a tua escolha daqui para frente? Qual é o teu próximo passo? A sociedade imprime isso ao teu redor e muitas pessoas caem diante dessa pressão. Mas Jesus mostra que é muito fácil. Dizei-me, onde eu estou inserido nesse momento? Na sociedade? Então, pois bem, darei à sociedade o que é da sociedade e darei a Deus o que é de Deus. Cumprirei com as minhas responsabilidades cotidianas, irei ao meu trabalho, pagarei as minhas contas, quitarei os meus impostos, mas isso não vai me tirar do exercício diário do bem e da caridade, a que eu estou imbuído de continuar exercendo no meio em que vivo. Um Jesus que mostra claramente que uma coisa não anula a outra. Não é pelo fato que você é espírita, católico ou evangélico que você vai deixar de acompanhar seu esposo, o seu marido, a sua esposa para uma churrascaria no fim de semana. Um Jesus que te diz claramente que, embora eu esteja imbuído da necessidade de mudança íntima, eu vou ter tempo para os meus filhos, eu vou ter tempo para o meu trabalho, eu vou ter tempo para a vida em sociedade. Eu não preciso me isolar, eu não preciso me isentar do mundo, eu não preciso sair das minhas escolhas. Eu estou aqui, apesar de servir a Deus, eu estou aqui em meio ao mundo. Encontraremos um Cristo dentro da embarcação que dormia, enquanto os seus discípulos, realizando o trabalho da pescaria, atravessavam uma imensa tempestade. E Jesus dormia no fundo do barco. De repente, Pedro, agoniado, Mateus, agoniado: levanta, mestre, vamos, eis que o barco está só sobrando nas pedras e na tempestade, faz alguma coisa. E Jesus tranquilamente levanta-se, como quem está dizendo assim: qual é o teu comportamento em meio à tempestade? Qual é a tua conduta? Será que você está pegando um problema grande, está diminuindo as suas proporções? Ou você está pegando um problema de diminutas proporções e está tornando-o grande demais? Catastrofizando os problemas,
Tem pessoas que são multiplicadores de problemas. E é uma conduta absolutamente infantilizada. Conversando com uma amiga minha hoje pela manhã, uma psicóloga, com abordagem psicanalítica, Filomena, ela me disse assim: Anderson, meu filho de 3 anos de idade está muito dramático. Veja só, eu disse a ele que ele não podia tomar achocolatado, vulgo todinho, né? Próximo à hora do almoço. E aí ele me respondeu: mamãe, você não me ama mais? Veja, o que tem a ver não permitir dar um todinho com o fato de continuar ou não continuar amando? Aquele Jesus que levanta-se do barco, inteirado e paciente, equilibrado e calmo, nos mostra que todo problema tem solução quando é resolvido com racionalidade, com pé no chão, com fé raciocinada. Mas se contudo você morre, você não tem capacidade de pensar, porque como é que você vai pensar se você está morrendo? Antes mesmo da morte chegar, você já morreu 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Morre de manhã, morre de tarde, morre de noite, pensando num problema que só vai ser resolvido daqui a 2 meses. A catastrofização que nós fazemos do problema nos tira a nossa paz. Nós veremos um Cristo lá na floresta de Getsemane, orando para Deus com todas as forças do seu coração. E aqui está a diferença daquele que sabe orar para aquele que ora com automatismos banais. Sim, porque, Hilário, veja só, tem pessoas que oram assim, a oração de Santo Expedito. Eita, peraí, eu esqueci da oração. Então deixa eu pegar o santinho, né? Que é para ver a oração. Porque se a oração não for igual àquela que está no santinho, São Expedito não vai atender a minha graça. Mas não seria o caso de orar para Nossa Senhora Desatadora dos Nós? Então peraí, deixe-me pegar o santinho de Nossa Senhora Desatadora de Nós. Não é? Confundem aquele modelo que Jesus deu. Quando for desorar, faze assim. Não era um decoreba, era apenas um exemplo. Quando fordes, faze semelhante. Porque Jesus estava ensinando princípios rudimentares àquelas pessoas. Mas você pode orar do seu coração. Não precisa ser decorado, não precisa ser do santinho, não precisa ser o Pai Nosso estruturado conforme está no Evangelho, onde as palavras são apenas repetidas numa peça de teatro, como se Deus quisesse ver um ator e não uma pessoa, um gente de carne e osso, que tem as suas próprias aflições. Você e eu temos intimidade com a vizinha. Ocorre um problema, tu está sabendo, mulher, cortaram a luz lá em casa. Foi. Cortaram por quê? Porque eu esqueci de pagar 3 meses. Esqueceu 3 meses? Foi. Cortaram, não tiveram pena. Você tem intimidade com a vizinha. Chegando no trabalho, onde eu fiquei com fulano de tal, minha filha, tão bom. Eu nem imaginava que ele era daquele jeito. O que foi? Eu nem imaginava que ele era daquele jeito. Mulher, chega a hora do café, vamos conversar. Eu quero dizer tintim por tintim o que se passou ontem à noite. Você tem essa liberdade, mas você não tem essa intimidade com Deus. Você ora como se Deus estivesse distante de você. E não conforme ele está descrito no Salmo 138. Um Deus que te conhece por dentro e por fora. O teu presente, o teu passado e o teu futuro. Que é onisciente. Aquele que escreveu no livro da vida todos os teus dias, antes mesmo dos teus dias começarem a serem vividos. Um Deus que está aqui por dentro e por fora de ti. Mas que você acha que está tão distante, que fica criando regrinha
para se comunicar com ele. Jesus ora lá em Getsemane e ele diz: eu tenho consciência de quem sou, mas se puder, afasta-te de mim esse cálice. Que afaste-se de mim esse cálice. E ele, sentindo no peito a resposta da divindade, automaticamente diz: então que se faça em mim de acordo com a tua vontade e não com a minha. Para adquirir a sua paz, necessário é fazer igual Jesus e reconhecer quem você é. Mas eu sou imperfeito. Eu não posso orar estando imperfeito. Pode. Ore dentro da sua imperfeição. Porque Jesus, ele não maquiou. Jesus, ele não maquiou quem era para falar com Deus. Jesus colocou para Deus aquilo que ele era. E o temor humano, instintivo, diante da cruz que ele sabia passar dentro de sua oração. Eu converso com pessoas diariamente que dizem assim: eu não sei como orar. Ou então, será que com minhas falhas eu posso orar? Mulheres que traíram os seus maridos, mas mesmo assim eu posso pedir essa graça a Deus? Maridos que estão enveredando para o alcoolismo, que me procuram e dizem: mas mesmo assim eu posso pedir um atendimento espiritual? Pessoas que estão chafurdadas nas falhas humanas e morais e que me sondam para perguntar: eu não tenho forças, mesmo assim eu posso alçar minha oração aos céus? Pode. Porque Jesus não veio para os sãos. Ele veio para os doentes, para os aleijados do corpo e do espírito. Pode sim. E outra: Pai te aceita do jeito que você é, sem tirar nenhum detalhe e sem botar nenhum outro. Deus te aceita. Aceite-se também. Para ter paz, necessário é você se aceitar e se perdoar. Olha só, na parábola do filho pródigo, o pai, recebendo o filho, diz: mande matar o melhor bezerro, e eis aqui a tua sandália, meu filho. Veste a túnica, porque hoje o meu coração se alegra com a tua chegada. E o filho não resiste. Calça a sandália, come da carne, bebe do vinho, veste a roupa, vai para a festividade, porque não só o pai teve o impulso de o perdoar, como o filho teve a aceitação de se perdoar. Deus está há muito tempo te perdoando e você ainda não se perdoou. Deus está há muito tempo te convidando, mas você ainda não aceitou. O problema não é com Deus. O problema está em você. Sabe qual é a consequência de tudo isso? A angústia. Quando você pega todos esses sofrimentos, vem aquela angústia, Vânia, que você não sabe as características do seu nascedor. A gênese, a sua origem, é uma angústia de morte. Em nenhum canto em que você está bem. Independente se o dia é feriado ou é dia de trabalho, você não está legal. É aquele negócio que bate no teu coração, uma tristeza infeliz que te toma, uma vontade de chorar, como se estivesse um dia acinzentado, sem sol, e você muitas vezes quer transferir a solução daquela angústia para um comprimido, para um copo de cerveja, quer transferir o motivo, a razão daquela angústia para uma briga, você quer descontar em alguém. Você não entende. E todas as vezes que Jesus se sentiu angustiado, ele chamou a angústia para bater um papo com ele.
E aí, o que é que você está querendo me dizer? Cara, de frente, eu estou angustiado, eu estou triste. Sim, normal que esteja, você é humano. Quem disse que seu cérebro só trabalha na alegria 24 horas por dia? Não, a tristeza vai bater a tua porta. O sofrimento vai chegar na tua vida. E aí? Você vai ser covarde ao ponto de se desviar dele? Ou você vai chamar o sofrimento para tomar um café e perguntar tete a tete o que você está querendo me ensinar? Já que para ter minha paz eu preciso te enfrentar? Pois bem, eis-me aqui. Vamos conversar. E eu vou pedir depois a Vânia, a Janine, a Natália, para pegar essa palestra, que agora transforma-se numa live no meu Instagram, e digitar essa história final que eu vou contar para vocês. Um professor de sociologia, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, conhecera a mensagem de Jesus. Que mensagem magnífica! Nem em Aristóteles, nem em Hipócrates, nem em Platão, nem em Sócrates, ele encontraram uma mensagem tão bela de estruturação social e de revitalização da paz. E era professor de uma das universidades mais famosas da França. Certo dia, ele propôs aos seus alunos que pensassem e que elaborassem o conceito de estabilidade. E que trouxessem um exemplo prático de estabilidade. Os alunos, então empolgados com o desafio do professor, foram para casa pensar na problemática levantada em sala. No outro dia, o professor pergunta: e aí, dentro da disciplina de sociologia, qual é o conceito de estabilidade? E dei-me também um exemplo prático. Quero escutá-lo. Um dos alunos que se achava o mais inteligente da sala levantou a mão e disse: professor, estabilidade é quando um objeto mais ou menos fixo consegue permanecer por um tempo mais ou menos longo sem ruir, sem abalo de suas estruturas. Exemplo, Gustave Eiffel, com a Torre Eiffel. Estabilidade das edificações. O professor então colocou a mão no queixo e começou a andar pela sala. Um outro aluno levantou o braço e disse: estabilidade é quando as relações interpessoais permanecem fixas, independente dos abalos sociais que aconteçam. Exemplo, estabilidade política. Winston Churchill, na Europa. O professor continua pensando, elucubrando e estruturando as suas ideias, e eis que outro aluno levanta a mão. Penso eu que estabilidade é a capacidade de suportar as variações econômicas num determinado espaço de tempo. Exemplo, César, Roma Antiga, o grande conquistador. O professor novamente baixou a cabeça e continuou a caminhar. Eis que um aluno judeu, um desses que seria levado aos campos de concentração de Auschwitz, na Alemanha, levantou a mão e disse: professor, na minha humilde opinião, estabilidade é a capacidade de manter o equilíbrio íntimo, independente das coisas que aconteçam por fora. Exemplo, Jesus de Nazaré, o Novo Testamento. O professor deixou naquele momento os olhos ficarem marejados e arrematou a aula de sociologia dizendo: quando nós apresentamos um conceito,
A mente humana sempre tem a tendência de trazer para o concreto, para o objetivo. Eu falei sobre estabilidade. Os 3 primeiros alunos me trouxeram estabilidade das edificações, estabilidade política e estabilidade econômica, respectivamente. Mas um aluno transcendeu o concreto, atravessou o lógico, saiu do objetivo para a objetividade, foi em busca do abstrato e me trouxe o conceito de estabilidade emocional, principalmente vivenciada por aquele homem que foi um dos mais estáveis da humanidade. Estabilidade emocional que é tão importante, que sem ela, nenhuma das outras seria possível. Não busque na sua vida a estabilidade econômica, a priori. Não busque na sua vida a estabilidade das edificações, pois casas construídas na areia, ao invés de serem construídas na pedra, estão fadadas à destruição. Também não busque a tua estabilidade econômica, social. Para quê? Se tu não consegues ter estabilidade em ti mesmo. Busca no primeiro momento, através de Jesus, desenvolver a tua intimidade com Deus e a tua intimidade contigo mesmo. E uma vez conquistando essa estabilidade suprema de ti para ti mesmo, então encontrarás todas as outras estabilidades de forma natural. Aqui eu dei o roteiro. O roteiro é Jesus. Comecem a caminhar. Graças a Deus.